banga kita dingia mi kuroke. Dingia mi kuroke, banga kita dingia mi kuroke. Dingia mi kuroke, banga kita dingia mi kuroke. Dingia mi pitande, 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 dingia mi kuroke. Já vai havendo alguns estudos sobre a história do mercado roque-santeiro, que foi durante 25 anos o maior mercado a céu aberto do continente africano e, porventura, até do mundo, em Luanda, portanto, entre o ano de 1986 e o ano de 2011. Tem havido vários estudos, mas aquilo que eu vou aqui dizer baseia-se sobretudo neste trabalho do meu amigo Carlos Manuel Lopes, investigador do ISCTE, economista e investigador do ISCTE, Carlos Manuel Mira Godinho Lopes, aliás, o K para os amigos. Ele fez um trabalho notável, que é este livro aqui, publicado em 2007, portanto, aliás, o próprio livro já, quer no prefácio do Pepe Tela, quer várias vezes o próprio autor diz que é uma crónica de uma morte anunciada, visto que já estava previsto o desaparecimento do mercado na altura, e de facto virá a desaparecer 4 anos depois, em 2011. Eu, pessoalmente, só fui uma vez ao mercado roque-santeiro, embora ele apareça mencionado no meu romance Travessa do Rosário, mas a única vez, que é do ano 2000, mas a única vez que eu estive no mercado roque-santeiro, como já disse aqui uma vez, foi em 1998. No outro episódio sobre o Sambizanga, eu disse erradamente 1988, não é verdade? Foi em 1998 que eu estive no mercado roque-santeiro aí, que aparece aí nessa fotografia, a única que eu consegui resgatar ou digitalizar, tirada nesse dia, onde eu apareço ao lado de uma quitandeira, mas uma quitandeira mucubal. Isto para se ver como no mercado roque-santeiro havia vendedores vindos de Angola toda. Essa jovem que aí está ao meu lado, com uma garrafa de cerveja que contém óleo de mupec, posso ver o que é o óleo de mupec, uma substância para o cabelo, não é? E que, enfim, foi fotografada pelo amigo que ia comigo. Ela e outras jovens mucubais que ali estavam não falavam português. Já naquele tempo, estávamos em 1998, repito, no fim do século, os mucubais ainda eram os únicos angolanos que não falavam português. Infelizmente, daí em diante, a situação deles foi-se degradando progressivamente, mas ainda deu para encontrar mucubais, nomeadamente mulheres, a vender no mercado roque-santeiro. Ora, contar minimamente a história do mercado roque-santeiro implica recuar um pouco. Implica recuar a 1975 e ao início da independência de Angola. É evidente que Luanda, e também outras localidades de Angola, mas particularmente Luanda, a capital, durante quase os primeiros 2 anos de independência, passou por muitas carências, não é? Refeições, não é? Durante bastante tempo, segundo relatos que me chegaram, o almoço para muitos foi peixe frito com arroz branco. E a emenda dos melhores hotéis limitava-se à galinha. Portanto, quem alimentava eram as chamadas lojas do povo, né, com preços estabelecidos, quer pelo Banco Nacional de Angola, quer pelo Ministério das Finanças, mas em pouco tempo os angolanos começaram a recorrer ao mercado paralelo, portanto, vulgo à candonga, não é? Ou seja, muitos funcionários das lojas do povo começaram a vender por fora alguns dos produtos alimentares, e outras pessoas que tinham acesso a essas mercadorias começaram a comercializá-las nos mercados. Alguns que já existiam antes da independência, não há tempo hoje de estar a falar neles. O certo é que, nessa data, em 1975, os mercados municipais de Luanda eram aqueles que vinham de antes da independência. Portanto, era o mercado do Quinaxis, do qual um dia havemos de falar aqui, assim como o mercado de São Paulo. Havia um na própria missão de São Paulo, propriamente dito, que tinha substituído o antigo Chamavo, não é? E havia também um São Paulo no bairro Popular. E ainda estava em construção um mercado no Prenda,
embora houvesse outro anterior. Mas pelos Mussecs já havia antes da independência muitos mercados, sabe Deus com que condições de higiene. A verdade é que quer esses, quer outros vão se multiplicar a partir de logo dos primeiros anos a seguir à independência, portanto a segunda metade da década de 70, e vão comercializando várias mercadorias, não só alimentares como também outras. Aparecem mercados paralelos saídos do nada, com nomes muito sugestivos, como por exemplo na samba o Ajuda Marido. O nome significava que as mulheres ao vender iam contribuir para o orçamento caseiro, ajudando o marido, enfim, sendo quitandeiras naquele mercado. Apareceram outros mercados, inclusive apareceram outros mercados paralelos em vários lugares, segundo as referências, como por exemplo o Cala a Boca, que significa, é alusivo ao preço, não é? Significa paga e está calado, paga e cala. Ou o Tiro ao Biquíni, que significava que quem comprava ficava completamente nu, completamente depenado dos seus recursos. A profissão de quitandeira ou de vendedora, vendeira, não é? Nos mercados, que era bastante antiga em Luanda, vinha de séculos recuados, um dia poderemos falar melhor delas. Tanto havia aquelas que vendiam, enfim, com uma banca, muitas vezes até à porta de casa, outras percorriam as ruas de Luanda e faziam pregões, outras ainda que se juntavam nas quitandas, portanto, nos mercados propriamente. Essas quitandeiras elas vão estar nestes mercados e vão vender frutas e legumes, ou peixe, ou os produtos tradicionais, não é? Cola, gengibre, gindungo, afuba, mas também começam a vender refeições, comida, portanto, churrasco de frango, ou carne, também bebidas, não é? E aos poucos nesses mercados paralelos que surgem no pós-independência vão-se criando mesmo pequenos restaurantes, por assim dizer, nesses mercados. Alguns até se vão especializando nisto ou naquilo, além de medicamentos tradicionais. Mas o pós-independência tem ainda uma outra particularidade, é que não são só as mulheres já que são quitandeiras, há quitandeiros também. Bom, para já não falar das zungueiras e zungueiros, que esses são aqueles que são ambulantes, que vão também aparecer no mercado roque santeiro e noutros. E outros não, outros e outras que têm as suas bancas, não? Mas os homens, neste pós-independência, já no início da década de 80, vão começar a vender mercadorias que também são essenciais, já não são as que vendem as mulheres, mas são mercadorias como, por exemplo, roupas. Aliás, essas roupas já apareciam nos séculos anteriores à independência. Como vimos no episódio anterior, creio que no Prenda, pode ir rever o episódio, que é sobre Neves e Sousa e os Mussecs, nos anos 1972, portanto não muito tempo antes, já havia homens a vender roupa no Prenda, como pode-se ver nesta imagem. Mas desta vez vendem as mais diversas peças de roupa vindas de muitos lugares, peças para automóveis, aparelhos de rádio, de televisão. A televisão chega a Angola praticamente com o 25 de Abril, quer dizer, até a TPA, eu digo bem 25 de Abril, um pouquinho antes do 11 de Novembro. Aparelhos de televisão que se espalham pelo país, medicamentos tradicionais e os mais diversos eletrodomésticos, não é? Portanto, é tudo produtos ou que vêm mesmo do mercado paralelo ou que vêm do Porto, portanto, porque entretanto também há governantes ligados a estes esquemas, pronto, é mesmo assim que se diz, e que os especulam nestes mercados, não? Ora, é neste contexto que vai ser criado no município do Sambizanga, aliás mesmo no bairro do Sambizanga, que já falámos aqui, e na cabeceira do bairro da Lixeira, ou do Morro da Lixeira, um mercado que inicialmente é designado para o Mercado da Boa Vista. Portanto, ele é criado por decreto no dia 8 de dezembro de 1986. Chamava-se, de facto, inicialmente o Mercado da Boa Vista, porque já tenho dito que realmente era a zona da Boa Vista, confinando com o Sambizanga. Na verdade, segundo apurou o Carlos Manuel Lopes, um dos seus informadores, que ele entrevistou muita gente, não? Um dos seus informadores disse que passados logo 2 dias já estava lá uma tabuleta a dizer Mercado Roque Santeiro. Ora, o que é o Roque Santeiro? O Roque Santeiro é uma telenovela brasileira, que passou no Brasil e em Angola em simultâneo no ano de 1985. Em Portugal passaria um bocadinho depois, em 1987. Em 1985, no Brasil, essa telenovela, Roque Santeiro, ela assinalava precisamente o fim da ditadura militar. Embora tivesse havido uma primeira versão 10 anos antes, em 1975, que tinha sido proibida pela censura. Mas esta
de 1985, viria a ter grande sucesso em Angola e depois também em Portugal. De que é que ela trata? Quem é o rock santeiro? Interpretado pelo ator José Vilcano. O rock santeiro, portanto, era o habitante de uma localidade não situada situada no Brasil, mas sem se dizer em que estado brasileiro, portanto, simbolizava o Brasil todo, né? Localidade de Asa Branca, em que ele, enfim, teria uma vez defendido, ele fazia santos, era um artista e um ajudante na missa, o jovem rock, e era santeiro, portanto fazia santos, mas um dia ele defendeu a cidade da invasão ou do assalto de bandidos, cangaceiros, e terá sido morto a tentar defender a cidade. A partir de então é considerado um herói. Aliás, o autor, Dias Gomes, já tinha feito aquela novela baseada numa outra peça de teatro antes, chamada O Regresso do Herói. É considerado um herói e até um santo a quem são atribuídos milagres. É evidente que muitos enriquecem, nomeadamente o senhorzinho Malta, não é? Interpretado por Lima Duarte, Henrique, e a viúva porcina, Regina Duarte, enriquecem à custa da fama deste santo que é o rock santeiro. Mas a verdade é que passados 17, 18 anos, o verdadeiro rock santeiro reaparece. E estava vivo e não era nenhum santo milagreiro como se julgava. Pronto. Eu recomendo, até julgo que a telenovela ainda está no YouTube e noutras plataformas, recomendo que quem não viu que a veja. Ora, foi esta telenovela que inspirou os angolanos a chamarem àquele mercado, porventura milagreiro, rock santeiro, e é assim que ele vai ser conhecido. Entretanto, também há outros mercados, há um outro chamado Asa Branca, esse fica no Cazenga, que é justamente a localidade do rock santeiro. E há ainda um outro mercado, esse perto do BO, que é esse, e nesse entrei mais vezes, que era o mercado do Beato Salu. Beato Salu, quem era? Era o pai da personagem rock santeiro, portanto, ou seja, era um vaqueiro que se torna depois um beato, torna-se depois um beato, um pregador, enlouquece com o desaparecimento do filho e torna-se um pregador, enfim, convencido que o filho tinha morrido e que estava morto. Portanto, também há o mercado de Beato Salu. E, de facto, o mercado do rock santeiro vai crescendo e chega a abranger uma área de uns 2 km quadrados, digamos assim. Ou seja, tinha um comprimento de 5 km, uma largura de meio quilómetro, 500 metros. No entanto, era bastante vasto e foi crescendo com os anos. Nos primeiros tempos tinha apenas cerca de 10 mil pessoas, 10 mil vendedores. Depois foi subindo, chegou a duplicar. Quase na viragem do século chegou a duplicar este número. E funcionava todos os dias, 7 à segunda-feira, entre as 6 horas da manhã e as 18 horas, portanto, às 6 da tarde. Comerciava os mais diversos produtos e serviços. Portanto, além dos produtos que eu já referi, televisores que vinham dos mais diversos lugares, nomeadamente televisores japoneses, por exemplo, perfumes franceses, loice indiana, enfim, mas tudo praticamente se comercializava no rock santeiro. E até era um mercado também grossista e também fornecedor de outros, porque os outros tinham as suas especialidades. Hei de falar em alguns deles, porventura noutros episódios. Hoje não há espaço aqui para falar nisso, ou para desenvolver, não? Bicicletas, motocicletas, antenas parabólicas, quando começa a vir a televisão por cabo. É claro que o rock santeiro é servido, é preciso não deixar de dizer, pelo táxi coletivo, não é? Aquilo também ficou conhecido por Candongueira até hoje. Portanto, os táxis normalmente de marca Yass, na maior parte de combis, azuis e brancos, não é? que existem até hoje e que servem em Luanda até hoje. Eu próprio me desloco neles muitas vezes quando estou em Luanda. Mas o rock santeiro vendia ainda automóveis, a certa altura até armas, ainda no tempo da Guerra Civil, diz-se que vendia armas e traficava armas, além de droga, evidentemente. Até aviões foram comercializados no rock santeiro. E tinha serviços, por exemplo, de cabeleireiro ou de cinema. Conheço quem tenha ido ver cinema no rock santeiro, além, evidentemente, da restauração. Embora houvesse mercados especialistas na restauração, era o caso dos Trapalhões, na Ilha de Luanda. Também ele, também o nome dele, inspirado numa série humorística da televisão brasileira. Você não se mete lá, na maca da vizinha, você não se mete lá, não se mete lá, não se mete lá. Mas o rock
não havia quem não se abastecesse no rock santeiro, o rock como era popularmente conhecido. Havia candongueiros na direção do rock. A economia de toda a gente, praticamente toda a gente residente em Luanda, pelo menos na vastíssima Luanda, abastecia-se no rock, direto ou indiretamente, mesmo quem lá não ia, mesmo quem dizia que tinha medo de lá entrar, mandava empregados para lá irem comprar. Enfim, o rock era praticamente a economia de Luanda e, como digo, chegou a ser, durante 25 anos, o grande mercado a céu aberto de Angola, do continente africano e, quem sabe mesmo, até do mundo. O rock santeiro inspirou músicos angolanos em várias canções. Inspirou, estamos a ouvir, ou já temos ouvido sonoridades do Gabi Moi, com a vizinha Zongola, não? E também a literatura, várias obras da literatura angolana. Eu podia dar aqui, o Carlos Lopes dá vários exemplos, eu limito-me a dois, que é o Jaime Bunda, do Pepe Tela, e também o Chove na Grande Quitanda, do Jacques dos Santos, que eu acho um livro, um dos grandes romances do final do século XX, onde aparece o rock permanentemente. Eu, como digo, apenas o mencionei de passagem na Travessa do Rosário, mas pode ser que volte a ele. Agora, porquê que o rock santeiro, que este grande mercado vem a ser fechado no século XXI? É verdade que em 2002 termina a Guerra Civil Angolana. É verdade que daí a pouco tempo, já em 2005, começa a vir a chamada reconstrução nacional. Enfim, Luanda vai mudar de aspecto. No outro dia falaremos melhor disso. Mas o certo é que o projeto de acabar com o rock santeiro, ou de mandar o mercado rock santeiro para outro lugar, nomeadamente para Panguila, para o município de Cacoaco, já estava de facto previsto logo no início do século, logo em 2001. O Carlos Lopes apresenta-nos aqui um artigo de jornal em 2001, nomeadamente no então jornal angolense, em que se diz que o governo vai arrasar literalmente o rock santeiro. E até se diz vai edificar várias torres de apartamentos e escritórios que vão servir de sedes de empresas estrangeiras, principalmente petrolíferas norte-americanas, e onde deverão morar também algumas figuras da nomenclatura, frustradas com o relativo insucesso em que redundou o projeto Luanda Sul. Pois veremos que o projeto Luanda Sul vai se transformar, vai criar novas centralidades, mas enfim, isso vem para depois, falamos junto à altura. Estamos em 2001 ainda. O Carlos Lopes apresenta ainda mais outros documentos que anunciam a morte do rock santeiro. 29 de maio de 2006, no site da Ango Notícias, e com por uma fonte da Rádio Eclésia, Justino Pinto Andrade, professor universitário, refere-se a esta decisão presidencial, dizendo que já deveria ter sido efetuada há muito tempo, uma vez que aquele mercado é a vergonha de Angola. Fim de citação. E, segundo os dados que o Carlos Lopes apurou, em 2013 os vendedores já só eram 5.087 e em 2006 já só eram 4.184. Portanto, efetivamente, o rock vem a ser fechado em 2011 e alguns dos seus vendedores irão para o Panguila, para o Quilolo. Talvez nem todos, outros dispersar-se-ão por outros mercados. Não é? E a vasta área de 2 km quadrados, que era o rock santeiro, vai ficar vedada. Até muito recentemente, até hoje ainda está. Pode ver-se neste excerto deste vídeo do Vítor Trindade de há 5 anos, do ano 2020. E aqui nestes terrenos à direita era onde ficava o conhecido mercado rock santeiro. O rock santeiro foi aberto em 1991 com o nome oficial do Mercado Popular de Boa Vista. Recebeu o nome rock santeiro a partir da telenovela brasileira do mesmo nome, que era exibida na época pela televisão angolana. Ficou conhecido como o maior mercado a céu aberto de África e estendia-se por uma área de 1 km de comprimento por 500 metros de largura, equivalente mais ou menos a 5 campos de futebol, onde comerciantes vendiam diversos tipos de mercadoria, de alimentos a computadores, em barracas de zinco. O rock santeiro cresceu com o conflito civil em Angola, com a escassez de comida e outros artigos. O mercado era um dos únicos locais onde se podia encontrá-los. Também era conhecido como local de atividades como contrabando de armas e de droga. O mercado foi fechado pelo governo em 2011.
Para os antigos terrenos onde estava alojado o mercado, está previsto um projeto imobiliário de luxo, vista a vista do local ser maravilhosa. Daqui conseguimos ver facilmente toda a ilha de Luanda, a cidade, o porto, a baía, o mar. Este projeto imobiliário foi anunciado com toda a pouca circunstância, mas para já está parado devido à crise que está a afetar Angola. Bem, como viram no excerto do vídeo que passou do Vitor Trindade, isto foi em 2020, ele fala de facto num projeto que ficou pelo caminho, um projeto de um empreendimento turístico a realizar-se no lugar. Certo é que não se realizou, mas eu penso, isto é uma opinião pessoal, eu penso que Angola continua a ter mais urgência noutras iniciativas do que em empreendimentos turísticos e muito menos em empreendimentos turísticos de luxo. Ora, eu tenho fé que o lugar onde era o Roque Santeiro, enfim, por milagre, sei lá de quem, mas que o lugar do Roque Santeiro há de ser aproveitado com fins bem mais interessantes do que o turismo de luxo. Tenho fé nisso, nomeadamente projetos culturais. Enfim, estamos juntos. Façam as críticas que entenderem, deem-me as informações que faltam, porque evidentemente que este episódio, ainda que longo, é extremamente incompleto. E não se esqueça de subscrever o canal e até aderir a ele, para que eu possa fazer mais e aprofundar o Roque Santeiro e outros temas. Estamos juntos, até à próxima. Na mata da vizinha você não se mete lá, não se mete lá, não se mete lá, não se mete lá, não se mete lá,